Olá, pessoal. Que bom nós estarmos aqui novamente para trazer um café com fé sobre um tema bem importante, não é? Sempre foi importante para o povo de Deus e hoje mais ainda, com tantas lutas, com tantas batalhas e tantas dificuldades. Estou aqui com meu querido amigo Fernando Fleischmann e com a minha querida amiga Ivani Camargo. Bem-vindo, Olá, YouTube espectador, não é? E que vocês assim aproveitem o melhor, né, do que a gente preparou com tanto carinho para vocês, ok? Então, o tema de hoje é promessas com fé, né? Que tempo que nós vivemos, né? Nós temos muitas passagens e experiências na Torá, né? E no Brit Hadashah e na Haftará também, que são os profetas, com relação a promessas, não é? E a importância da fé, não é? Para o cumprimento dessas promessas, porque a gente sabe que, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós queremos conversar sobre esse tema para motivar vocês, não é, a aumentar, ativar a fé, né, até que se cumpra tudo que o Senhor já determinou, ok? Então, o que você acha, Ivani? Dá para andar nas promessas sem fé? pois é promessa, né? Ainda não está realizada. Então, assim, andar em promessa sem fé, para mim, é absolutamente impossível, impossível. E aquela história sabe, aquela história de ver para querer, também não funciona aqui também. A gente, né, tem que crer para ver. Acho que essa que é a grande questão. E assim, naquelas passagens que a gente costuma lembrar das promessas, né? Por exemplo, quando lá em Êxodo Moisés, né, depois de tantas pragas que aconteceram no Egito, para revelar o amor de Deus, o poder de Deus, está o povo lá na frente do Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, então numa situação absolutamente vulnerável. E aí, como que a fé pode iniciar uma jornada de fé? A promessa de fé, acho que assim como eu vejo, tem a ver com a jornada da nossa fé, a jornada de fé que a gente leva na vida, né? E a Bíblia registra de tantas promessas e tantas jornadas. Por exemplo, essa jornada do povo que saiu o povo de Israel que saiu do Egito e enfrentou o Mar Vermelho, quer dizer, já tinha visto tantas revelações do amor de Deus nas pragas, e aí eles estavam ali, e aí Deus falou, marche, falou para Moisés lá em Êxodo 14:15, ele falou, o que que Deus falou para Moisés? Marche, marche. Acho que se fosse a gente ia perguntar, mas marche agora, na frente do mar, né? E não, assim, a fé é uma jornada que começa no que a gente crê. E se a gente crê na gente mesmo, a gente vai ter medo. Nessa hora ali, acho que o medo estava muito grande. Mas se a gente crê em quem mandou, quem mandou marchar? Ah, então foi Deus. Então é possível que algo se realize. E aí começa a jornada, e a jornada de um povo que depois também chegou diante da terra prometida, assim, da possibilidade de espiar a terra para ver se a terra era boa e tal. E também começou a se sentir mal, assim, na hora que foi espiar, os espias voltaram e falaram o quê? Lá em Números 13. Nossa, a terra é maravilhosa, a terra é cheia, mana leite e mel, é uma terra, a promessa que Deus tinha é maravilhosa. E aí, qual é o passo, o próximo passo da jornada? O próximo passo era ir lá e conquistar, né? E essa conquista demorou anos, porque
precisou a fé, a jornada da fé crescendo, crescendo, toda vez passando por algumas dificuldades e crescendo até chegar a hora de entrar lá na Terra Prometida, não foi, Zilda? E Fernando, me fala o que que vocês acham dessa jornada aí, porque a jornada ainda prossegue, né? Mas eu estou achando que Fala, ela Fê, tem a ver conta mais com. para nós. É isso aí. É, eu acho que é interessante, né, a gente citar que toda jornada ela tem um destino, né? Ela começa em um Sim. lugar, mas ela tem um propósito. E quando a gente fala de promessas com fé, eu vejo como um pai que promete algo para o filho, desde que ele obedeça às regras do jogo da casa, né? Eu acho, não sei vocês, né, mas quantos de nós, como, quando éramos pequenos, nós não ouvimos a frase, olha, se quiser me morar debaixo do meu teto, vai ter que seguir as minhas regras, né? É, E basicamente, eu imagino Deus falando isso com a gente, mas não no sentido de um ditador, não no sentido de alguém, né, que quer repreender, mas no sentido de que quem quer levar a gente para uma herança, para um lugar. Como em Efésios 13, eu acho que é um dos capítulos mais maravilhosos, impactantes que a gente tem, que tem uma chave dentro dele que ele já começa falando que nós somos predestinados em Cristo a ter uma herança e um propósito nessa terra. Você começa a ler desde o comecinho de Efésios, nos versículos 13 em diante, ele fala que nós somos selados com o espírito da promessa quando nós cremos no nome de Yeshua e que ele se torna o penhor da, da nossa herança, do nosso propósito. Mas lá atrás, ele fala uma coisa mais preciosa. Ele fala: olha, em Cristo nós somos predestinados. E aqui entra uma chave, né? Yeshua, ele entra então para garantir que a gente tivesse acesso à promessa, uhum, não a promessa em si, porque o Espírito Santo é quem auxilia a gente nessa jornada de fé, né? isso. E o que que é interessante a gente falar? A gente não pode se comportar como o povo de Israel se comportou em Números, quando Moshe propõe os espias a voltarem com o relatório e fala, olha, é só para vocês olharem a terra. A gente sabe que é promessa de Deus, a gente sabe que é nossa herança, a gente sabe que é isso. E a gente só quer, Moshe só queria que eles comprovassem aquilo para o povo. Fala, não, realmente o que Deus prometeu é bom, né? E muitas das vezes a nossa vida, a gente não fica satisfeito com as promessas que Deus deu pra gente, como foi o povo. Ali a gente É, deixa de crer porque no meio dessa jornada a gente acha que os nossos desejos, ou aquilo que a gente pensa, o nosso dia a dia tem até um lugar mais importante, como foi com o povo, né? Então, quando eu vejo que Deus predestinou a gente em Yeshua, em Cristo, para que a gente pudesse ter uma herança, eu também vejo que Deus colocou em nós a responsabilidade de crermos, né? Então, as promessas com fé, elas, na verdade, começam a acontecer quando eu decido crer de verdade em Cristo, crer no eterno, naquele que prometeu, sem dúvida. Se a gente for ver, a gente tem várias pessoas que receberam inúmeras promessas, mas tem duas delas que me chamam muito atenção. A primeira está em Mateus 14, que é quando Pedro anda sobre as águas, né? Pedro, no momento que ele está no barco, que eles veem a tempestade, Yeshua fala, olha, não temam, sou eu. Ele declara algo que eu acho que posso falar que 90% de nós não teríamos coragem, né? Fala, é é, você mesmo? Então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ou seja, dá uma palavra, me dá uma promessa e eu vou caminhar sobre essa promessa. sim, E Yeshua gosta da ousadia de Pedro e fala, então vem. Você tem fé? Então vem. E ele começa. Ele, eu acho que a única pessoa que pode se gabar ali, além de Eliahu, né, Elias, que andou sobre as águas é Pedro, né? verdade. Que fez alguma coisa assim nas águas. O Elias, ele dividiu com o manto dele, né? E É, o Pedro foi lá, caminhou e falou, Elias, a gente tá ali, nível de fé tá alto. Mas em determinado momento ele afunda. Por quê? Yeshua dá outra chave então para nós. Quando ele estende a mão para salvar Pedro, ele fala: Homem de pequena fé, por que é que você duvidou? E aqui muitas pessoas acham que Yeshua está falando sobre
o tamanho da fé, né, de Pedro. Ele falou, não, uma fé grande, uma fé pequena, não. O tamanho da fé está relacionado à constância que eu vivo ela. Ou por que que durou tão pouco tempo a sua fé? Por que que ela foi tão pequena? E assim, essa responsabilidade que eu falei, que eu creio que Deus dá para nós, sobre a responsabilidade de crer com uma constância, né? Muitas vezes a gente acorda um dia cheio de fé e fala, nossa, hoje se vier um gigante eu mato na pedrada como o Davi, mas chega no final do dia você fala, meu Deus do céu, para onde foi tudo? Para onde foi a esperança? Para onde foi Pois é. os sonhos? Então, eu acho que Deus, ele tem promessas maravilhosas, mas elas estão sempre ligadas à nossa responsabilidade de crer. Como que Hum, eu vou enfrentar situações do dia a dia, né? Não é problema ter medo, gente. Não é problema a gente, às vezes, né? Ai, meu Deus do céu, mas o problema é, no final das contas, quem que vai vencer na sua vida, o medo ou a fé? hum, Então, eu acho que isso é uma chave que Deus está propondo para nós e para os nossos espectadores do Céu do Caminho aqui. Céu do Caminho, que é um canal que tem como foco alcançar Yehudim e os gentios, né? Fazer com que essa fé seja completa nas nossas vidas. Então, eu creio que o Eterno pergunta para nós: como que está a sua caminhada de fé? Será que você tem constância, que você acredita nas promessas, que você luta para contra as situações para continuar crendo, assim, a despeito do que você está vivendo, você vai continuar crendo que Deus é bom, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele faz, ou as circunstâncias vão ditar naquilo que você acredita? Os espias acreditaram nas circunstâncias, olha, como a gente é como, eu fui outro, formiga perto desses caras. Pedro também acreditou nas ondas, acreditou no vento forte e afundou. Então a gente vai começar e não vai terminar porque a gente está falando aqui que toda jornada tem um início, mas ela tem um destino. E eu acho que as promessas confessam justamente é, a recompensa quando a gente chegar no nosso destino final, né? De uhum. cada caminhada, de cada passo. Eu penso dessa forma, Zildinha. E você? Deixar a Então, palavra. eu assim, tentando dar uma ajeitada em tudo que vocês falaram, não é? A gente consegue assim entender que a fé, as promessas, a fé na verdade é pela palavra, né? Então a gente precisa buscar a palavra, né? Que através da palavra, o Espírito Santo, né, a voz do Senhor, o Espírito Santo, eles vão confirmando no nosso coração, não é, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Como povo de Deus, né? Então, uma promessa só deixa de ser promessa quando tocamos o sobrenatural com nossa fé e ousadia, né? Uma fé, ela é necessária vir com ousadia. Por quê? Nós temos que ter responsabilidade, como o Fernando falou, para se ter certeza de que foi Deus quem prometeu, deve se aplicar a fé e ter ousadia com responsabilidade, pois tudo o que depender de Deus será cumprido, É, pois né? é. Então, nós vivemos um momento que existe muita luta na nossa mente, né, para não acreditar nas promessas, né? O Aham. Senhor, ele é fiel para cumprir, não é? O inimigo, ele tenta fazer de tudo, ele não pode mudar a promessa que já está estabelecida, mas ele pode tocar na nossa mente, não é? Trazendo confusão, trazendo dúvidas, não é? Muitas vezes acabando nos atrapalhando em desobedecer aquilo que Deus está falando conosco. Então, assim, é muito importante a gente confiar, né, naquele que prometeu, né? Crer no cuidado e na provisão do Senhor, né? Fazer nossa parte como filho, viver um relacionamento com Ele de maneira íntima e verdadeira, em busca, caminhando, né? Sair do comum e caminhar em direção ao extraordinário para colher os frutos das promessas do Senhor.
Pois Mais é, do que confiar nas promessas, temos que confiar naquele que prometeu. Então, prometeu. é uma caminhada de fé, de experiências, de ousadia, né? De viver, né? Experimentar, né? Aquilo, tudo que o Senhor vem dizendo, vem, está escrito, não é? É Aham. ter coragem, ousadia, confiar, não é? E que essas promessas já estão determinadas e elas são para todos nós, para todos aqueles que creem no Senhor. Pois é. E aqui, Concordam? concordo. E um Amém. pouco o que está em Efésios, nesse Efésios 1:13 que o Fernando estava falando, e que eu acho que assim é determinante para nossa fé, porque com Yeshua, né, aqui fala, agora vocês também ouviram a verdade. Ouviram a verdade, quer dizer, ouviram a palavra, né? Porque se não for pela palavra, a gente não consegue saber todas as coisas que Deus tem para nós. Então, assim, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, mesmo quando a nossa fé, porque assim, eu não sou uma pessoa também que a minha fé faz, resolve tudo, por mais que a gente saiba das promessas, e também, assim, se não fosse o penhor do Espírito Santo, quer dizer, Deus deixar, Adonai deixar o Ruach Kodesh com a gente, quando que a gente ia conseguir ter toda essa fé? É Ele que inspira, Ele traz. Não tirando a responsabilidade, como vocês falaram, a responsabilidade é nossa, nós decidimos isso, nós decidimos crer no Senhor, no Senhor Jesus, mas o Espírito Santo, aquele que está conosco, é o que vai trazendo sempre, ó, o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, é um penhor que garante essa herança, tanto aqui na terra como lá no céu. Hum, Amém. o que a gente tem que ver nessa situação? Deus, ele garante, né? Porque o Espírito é quem vai realmente capacitar a gente a viver. A responsabilidade, a decisão é nossa. Mas sem ele a gente não conseguiria viver. Eu Não, acho que não consegui. a grande chave aqui que Deus deixa pra gente é o que a gente vai escolher, né? Porque eu vejo uma situação muito assim. É, vamos imaginar essa predestinação. É a garantia, o Espírito é a garantia da nossa promessa. Mas um pai que predestina um filho a ser médico, ou seja, meu filho nasceu, eu quero que ele seja médico, então eu vou e já pago a melhor faculdade do mundo, né? Eu deixo pago o curso, né? E todo o material. Se esse filho faz 18 anos, e ele decide que ele quer ser engenheiro, toda aquela garantia vai ser perdida. Então, o que eu acho lindo, né, Ivani, só complementando o que você está falando, que realmente a gente sem o espírito não faz nada. Se não fosse por ele, a gente não tinha apoio nenhum. Mas em Nenhum. contrapartida, Deus também espera que a nossa decisão seja íntegra também a ponto de escolher todos os dias viver essa fé. Porque o espírito ele não pode fazer por nós o que a gente não quer. Sim, É como a gente citou aqui. Então, Verdade. é, e qual que é a minha decisão? É ler a palavra todo dia, é orar todo dia, é buscar todo dia, é crer todo dia, é Deus. É como os discípulos falaram na palavra, né? Eles falaram que ajuda-nos, aumenta a nossa fé. Aumentar a fé, o que a gente está pedindo? É aumenta a minha capacidade de me relacionar com você, porque a fé ela não tem uma sim, medida de tamanho. Então ela vai ter uma medida de acompanhamento, de relacionamento. E eu acho que é isso que é o segredo da promessa com fé. Só vai viver a promessa quem tiver fé. Só vai ter fé quem decide por Deus, porque aí Deus dá o penhor para nós e dá a capacitação para que a gente viva a nossa fé. A decisão é verdade, nossa, mas a capacitação é do Eterno. verdade. Amém. E acho que Fala.
É impossível mesmo a gente crescer na fé se não ler a palavra e não tiver comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, senão a gente não consegue isso, né? Então, Não, uma coisa traz a outra, mas a força, o amor de Deus dá para confiar no amor dele, que é tão Amém. misericordioso que Amém. mesmo quando a gente falha, ele está lá Sim, para mostrar a falha e a gente pedir perdão para ele. sim, perfeito. É isso mesmo. É viver, não é? O saber em ação e a fé em prática, não é? Ah, Eu acho que temos que seguir em frente, que sejamos confiantes, né? Enfrentemos os desafios com fé e conquistemos a vitória, né? Persistir com fé, cumprir para que as promessas se cumpram. Então, é uma caminhada. Então, eu espero que esse café com fé, né, com promessas com fé, não sejam realmente venha ativar, né, a fé, venham trazer o cumprimento do propósito do Senhor para as nossas vidas, para cumprirmos, né, com excelência tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Todos amém. nós temos, né, algo especial, né? O Senhor nos criou porque para sermos pessoas para fazer a diferença para não só para nós, para nossas famílias, para nossas cidades, para o nosso país, não é? Para todos. Tem tantas pessoas tão necessitadas de ouvirem, né, a palavra, receberem uma oração, permitirem, se elas permitirem receber, quiserem oração, nós temos que estar disponíveis, né, e apresentar para elas, né, o plano da salvação, Amém. amém, certo? amém. É isso. Ok? Então, eu creio que foi cumprido essa palavra e que nossos espectadores venham receber, não é? Tudo isso que foi exposto, com o coração aberto, não é? E querendo conhecer mais os planos e os propósitos do Senhor para cada um de nós. Sim? Amém, amém. Sim, Amém. E vocês possam ter uma noite abençoada e um caminhar na fé que a cada dia só seja fortalecido e prevaleça. Amém? amém, amém. Obrigado a Obrigado, vocês, viu? pessoal. Shalom, Tchau, shalom, tchau. Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.